Adelson, ele se dispôs a estar pregando no dia de hoje. É com alegria que a gente compartilha, né? O púlpito. Então eu queria orar pelo Adelson antes de passar o microfone para ele, ok? Ok. Vamos orar. Deus, no nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos pela oportunidade que nós temos de ouvir a tua palavra, ouvir a tua mensagem. Que o Senhor use o teu servo para que Adelson, para que ele transmita, tal qual o teu querer, a mensagem a cada um dos nossos, a cada um de nós que aqui estamos. Que o Senhor o abençoe, o capacite e também prepare o nosso coração para recebermos a tua mensagem. É com gratidão que oramos, no nome de Jesus. Amém. Hoje, a mensagem que eu trouxe para a igreja, que eu pretendo compartilhar, é uma mensagem de esperança, também um convite à santificação e também um sinal, um convite ao serviço, ao servir o Senhor. Eu peço para que os irmãos abram a Bíblia em Apocalipse, capítulo 5. Peço para que os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta nesse capítulo. Ao longo da nossa mensagem, eu vou pedir para que os irmãos me acompanhem na leitura de alguns versículos, para que nós possamos entender aquilo que Deus tem para nós nesta noite. O livro do Apocalipse, para muitas pessoas, é algo que traz medo, preocupação, algo muito associado a tragédias, catástrofes, coisas que causam preocupação por se tratarem das coisas do fim, porque é disso que trata o livro, do tempo do fim. Mas para nós que somos crentes do Senhor Jesus, o livro de Apocalipse é um livro que nos traz a revelação de Jesus Cristo, nos traz uma palavra de esperança. É assim que nós devemos entender esse livro. Esse livro ele foi dado ao apóstolo João, quando ele estava exilado na ilha de Patmos. E os 5 primeiros capítulos tratam de 2 revelações. Obrigado, Celso. Que o apóstolo teve. João, no capítulo 1, ele tem a visão do Cristo glorificado. Ele tem a possibilidade de ver a glória de Jesus, o Cristo com a cabeça e os cabelos brancos como a alva lã, cingido de uma cinta de ouro à altura do peito, com os olhos como chama de fogo, os pés polidos como de bronze polido, a voz como de muitas águas, e o rosto mais brilhante que o sol na sua força. Imaginem o quão impactante não foi essa visão que João teve. E em Apocalipse capítulo 1, no verso 10, João vê o dia do Senhor,
O que alguns teólogos descrevem como o domingo, o dia santo, o primeiro dia, o dia de adorar o Senhor, que é como nós fazemos todos os domingos. Separamos um tempo, viemos à igreja, dedicamos louvor, adoração àquele que é digno de todo louvor. João também escreve, amando de Jesus, as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas essas igrejas tiveram um cumprimento profético. Todas essas igrejas, elas existiram na chamada Ásia Menor, o que hoje nós conhecemos como Turquia. Todas elas têm um ensinamento profético, têm ensinamentos para a igreja no dia de hoje. Essas igrejas foram avaliadas por Jesus. Jesus avaliou os seus pontos fortes, pontos fracos, pontos positivos e pontos negativos, de maneira que o que nós temos hoje são ensinamentos sobre a fé, o amor ao próximo, a doutrina, a disciplina de Deus sobre a igreja, a perseverança e também o serviço. Passadas essas coisas, João também, no capítulo 4, eu peço para que os irmãos me acompanhem na leitura, Apocalipse capítulo 4, verso 3. E a palavra diz: esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. João tem a visão do trono de Deus, e ele vê o Senhor, o Deus Pai, assentado no trono. E ele, na sua tentativa de descrever como é esse Deus, João descreve como semelhante à pedra de jaspe, uma pedra cristalina, translúcida, brilhante, o que para nós significa santidade. Também João descreve como pedra de sardônio. Sardônio é uma pedra vermelha, brilhante, um vermelho vivo, semelhante à carne e a sangue. Isso representa a justiça de Deus. Esse Deus ao qual nós servimos, ao qual nós rendemos culto e adoração, é um Deus de santidade, é um Deus de justiça, é um Deus que espera de cada um de nós uma vida de acordo com a vontade dEle, uma vida de acordo com a sua palavra, uma vida de santificação. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 33, Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós olhamos para essa palavra reino, o grego significa basileia. Isso significa não exatamente um reino físico, um reino do tempo natural, ou um reino como nós conhecemos, mas também tem um sentido mais amplo, significa poder real. É algo que vem da parte de Deus para o homem, que não se limita a um território. E quando nós olhamos para a palavra justiça, que significa dekaionese, nós entendemos que é essa justiça que vem de Deus. Ela tem 2 aspectos. Nesse caso aqui, é o sentido de algo favorável, benéfico da parte de Deus para o homem. É Deus dando ao homem a possibilidade de ser transformado em alguém aprovado por Ele. Esse ser transformado, ser aprovado diante de Deus, é aquilo que nós entendemos como santidade. Toda vez que nós buscamos a Deus por meio da palavra, buscamos nos aperfeiçoar, de maneira que as nossas vidas vão sendo transformadas e amoldadas à palavra de Deus, para que nós possamos viver exatamente de acordo com a vontade dEle, nós estamos vivendo, praticando a justiça de Deus. É interessante que para algumas pessoas a justiça de Deus é apenas uma justiça retributiva, onde Deus estabelece juízo e justiça e derrama sua ira sobre as pessoas.
Mas é importante entender também que a justiça de Deus se manifesta como algo gracioso, porque é dessa maneira que cada um de nós chegou ao pleno conhecimento da verdade. Deus, pela sua infinita misericórdia, pela sua justiça, nos alcançou por meio do Espírito Santo. Significa que quando nós nos convertemos, nós somos regenerados, nós fomos regenerados pela ação do Espírito Santo. E uma vez regenerados, Jesus Cristo nos justifica diante do Pai. Mas é importante também entender que nesse processo existe uma etapa que depende também da nossa ação, que é o processo de santificação. Deus, Ele nos capacita, mas nós também precisamos agir. Por isso que a palavra diz, buscai, é imperativo, é algo que nós devemos exercer, é algo que nós devemos procurar. Não é totalmente dependente de Deus, e nós sabemos que o Espírito Santo, Ele nos capacita, Ele nos molda dia a dia. Então, nós precisamos entender que essa justiça, ela nos capacita, e esse poder de Deus é que é o poder transformador. Agora, qual é a origem desse poder transformador? É exatamente isso que nós estamos aqui segurando, que é a Bíblia. Quando Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino, e aqui nós entendemos que é o poder que vem de Deus, é o poder da palavra, nós precisamos entender que nós devemos buscar o poder da palavra de Deus, porque é o poder da palavra de Deus que vai transformar as nossas vidas. E quando isso acontece, nós entendemos o real motivo de nós estarmos aqui. A primeira reflexão que eu gostaria de trazer para os irmãos nesta noite é, o que os traz aqui esta noite? O que fez com que cada um se dispusesse a sair de suas casas, separar esse tempo num domingo, deixar de descansar, fazer qualquer coisa alheia à sua vontade para ele estar aqui hoje? Não precisa me responder, mas no íntimo do seu coração e na sua mente pense, o que o trouxe aqui hoje? Foi apenas um ato ritualístico? Apenas uma rotina de domingo? Ou foi a vontade e o desejo de obter um pouco mais da palavra de Deus, de se encher dessa palavra, de cada vez mais, cada domingo, toda vez em que nós viemos à igreja, nós nos enchemos um pouco mais da palavra de Deus, do poder e do reino. Nós precisamos entender que quando nós viemos à igreja, nós estamos aqui, nós temos que ter a expectativa de aprender um pouco mais, de que essa palavra ela entre no nosso coração, de que ela seja aplicada às nossas vidas, e mais do que isso, que ela seja algo transbordante. É como se nós tivéssemos um pequeno copo d'água, o poder e a justiça fossem a água, e toda vez que nós viéssemos aqui, nós colocássemos um pouquinho mais a ponto de transbordar. E no nosso coração, nós sentíssemos o desejo de carregar esse copo cheio, para que a primeira pessoa que nós encontrássemos ou encontrarmos do lado de fora, no mesmo dia, no dia seguinte ou depois, quando encontrarmos uma pessoa sedenta da palavra de Deus, nós possamos entregar. Essa palavra é também um convite ao serviço. É preciso que nós nos despertamos para essa realidade. Vir à igreja não pode ser meramente um ato religioso dominical. Nós não podemos separar esse tempo do nosso dia, desse domingo, que poderia ser um tempo de descanso, simplesmente para gastar 2 horas de nossas vidas semanais na igreja. Não é dessa maneira que nós devemos entender. Se nós entendermos dessa maneira, nós corremos um grave risco de cometer um pecado chamado egoísmo, negligência. Nós viemos à igreja para ouvir a palavra, para que o Espírito Santo fale através da ministração. E nós devemos ter uma expectativa. O que é que eu vou ouvir? O que eu vou aprender nesta noite? O que Deus vai falar comigo? Aquilo que Deus falar comigo, eu preciso guardar como algo precioso, para que eu possa entregar a outras pessoas, para que outros possam ouvir essa verdade do Evangelho. Então, essa primeira perspectiva da justiça de Deus, nós precisamos entender que é uma justiça semelhante à graça.
que nos capacita para sermos cada vez mais parecidos com Deus, cada vez mais santos. E isso é importante porque nós não podemos apenas associar a justiça de Deus a um ato de ira, a um ato onde Deus vai punir todos aqueles que rejeitaram a sua palavra, que rejeitam o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não é dessa maneira. Nós vamos ver que Deus também se revela justo com aqueles que o rejeitam, aplicando a sua ira. Mas aqui, nesse contexto, nós temos uma visão diferente. Seguindo adiante, no capítulo 5, no verso 1, vamos dar início à leitura do texto. Nós vamos ler o capítulo 5, dos versos 1 ao verso 14. Peço para que os irmãos me acompanhem. Eu pretendo fazer a leitura pausada. O livro de Apocalipse, ele é um livro muito enigmático, tem coisas difíceis de compreender, coisas que parecem estranhas, mas quando nós entendemos, é algo que traz para nós conhecimento profundo. Apocalipse, capítulo 5. Na minha Bíblia, versão ARA, o texto diz o seguinte, o título, A visão do livro selado, com 7 selos e a do Cordeiro. Diz assim, vi na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Meus irmãos, o que João vê é, na verdade, o destino da humanidade. João vê o livro selado por dentro e por fora. João tem a visão daquilo que todos um dia vão presenciar, que é Deus declarando a todos o destino de cada um. É o destino da humanidade. João também vê, no verso 2, um anjo que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos. João vê o anjo fazendo uma pesquisa, e nós, quando lemos o versículo 3, a palavra nos diz que o anjo verificou nos céus, na terra e debaixo da terra, quem seria digno de abrir esse livro. Uma coisa que nós precisamos ter, uma certeza, uma convicção, de que o único que é digno de desatar o livro é Jesus Cristo. Aquele que nos salvou, que nos redimiu, que nos justificou diante de Deus. Vejam só, ora, nem nos céus, nem na habitação santa, habitada pelos anjos, nem os anjos são capazes de olhar para o livro e de desatar os selos. João também observa que o anjo diz, nem na terra, nem mesmo o governante mais poderoso da nação no nosso tempo, o homem mais poderoso, é capaz de olhar para ele, é capaz de tomar o livro nas mãos. E também, nem debaixo da terra, nem mesmo Satanás, é capaz de tomar o livro ou olhar para ele. Meus irmãos, o destino de cada um de nós, o destino de nossas vidas, a maneira como nós vivemos e tudo aquilo que acontece, não é por acaso. Por mais difícil que seja alguns momentos ou situações, nós devemos entender que Jesus Cristo está no controle da situação. Deus tem o controle, Deus tem o poder, e quando nós temos essa convicção, é algo que deve confortar os nossos corações, é algo que deve nos trazer paz, é algo que deve nos trazer segurança. Não podemos ficar ansiosos, contristados ou aguardando o pior em nossas vidas, porque Cristo tem o controle de tudo. João também
se vê em crise. No verso 4 a palavra diz: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno. João caminhou com Jesus, viu todos os seus feitos, e quando ele olha para essa situação, ele se vê em desespero, porque ele não encontrou ninguém nos céus, na terra, debaixo da terra, que fosse capaz de tomar o livro. Mas, todavia, quando nós olhamos essa palavra, todavia, essa conjunção adversativa, as conjunções adversativas na Bíblia sempre trazem uma mudança de cenário. Perceba que a palavra diz: todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Sabe o que é isso? É mudança no rumo da história. João estava sem esperança, sem expectativa nenhuma. Para ele já não havia mais o que ser feito. E o ancião diz: não chores, ele venceu. Ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele está vivo. E é através do sangue dele que nós podemos ter a certeza de que há esperança. Agora, me acompanhe no verso 6. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. João vê a representação de Jesus Cristo, a maneira como ele veio como cordeiro, foi morto, torturado, padeceu na cruz pelos pecados de todo aquele que nele crê, para que pudéssemos ser salvos, pudéssemos ter esperança de um futuro, de uma vida eterna com Deus. E o texto continua: ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Meus irmãos, 7 chifres significa onipotência. Significa que ele é o Todo-Poderoso, que ele tem todo o poder. 7 olhos significa que ele é onisciente. 7 espíritos significa que ele é onipresente. Significa que esse Deus ao qual nós servimos, esse Deus ao qual nós temos a nossa esperança, ele sabe de todas as coisas. E por mais difícil que sejam as situações em que nós enfrentamos, além de ter o controle, ele acompanha, ele cuida de nós em todas as situações. Jesus, ele pode mudar o rumo das nossas vidas. Davi, ele entendeu isso. Davi, no Salmo 139, no versos 7 e 8, ele diz: para onde fugirei do teu espírito? Como poderei me ausentar da tua face? Se subir aos céus, lá estás. Se descer ao mais profundo abismo, também lá estás. Ele sabe de todas as coisas, ele é onipresente, ele é onipotente, mas ele também é poderoso, ele é onipotente para mudar a história de vidas. Eu não sei o que você veio aqui hoje esperando ouvir, mas aquilo que pode estar causando preocupação, ou aquele pecado que está oculto no teu coração, aquilo que ninguém sabe, aquilo que você tem escondido no mais profundo abismo, pode ser trazido à luz, e se isso acontecer, ele é poderoso, ele é onipotente para perdoar os seus pecados e mudar a história da sua vida. Ele é poderoso para fazer velhas todas as coisas e renovar a sua vida para que você possa viver de maneira tranquila, de maneira leve, com uma esperança. Nós confiamos em um Deus que enviou o seu Filho por nós, que se ofereceu em sacrifício. É algo que nós precisamos entender, é algo que nós precisamos cultivar em nossa mente. E o versos 7 e 8 diz o seguinte: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. João vê Jesus, o Filho, tomando o livro
da história da humanidade das mãos do Pai. Tomando o livro da mão direita, que é a mão de governo, é a mão de poder, é a mão daquele que tem o controle de tudo que acontece no universo. E Jesus toma posse desse livro. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 4 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Jesus Cristo tomou o livro. Jesus Cristo, a partir desse momento, tem o destino da humanidade nas suas mãos. É Ele quem vai definir o destino da história. É por isso que quando nós lemos o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no verso 18, a palavra nos diz, o Senhor Jesus nos diz: eis que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Isso deve mudar a nossa percepção sobre a justiça de Deus, porque aqui nós precisamos entender que é Jesus quem vai julgar. Ele veio como cordeiro, a palavra diz que ele veio como cordeiro, mas o ancião diz: eis que o leão da tribo de Judá venceu. Algo que nós precisamos ter em mente é que ele veio como cordeiro, mas ele vai voltar como leão para julgar as nações, e todo aquele que rejeitou o seu nome, a sua obra de salvação vai passar pelo seu juízo. É algo que todos precisam ter em mente. Jesus, ele vai voltar, e quando ele voltar, ele não vai voltar mais como cordeiro, mas vai voltar como leão para julgar as nações. E todos aqueles que o rejeitaram, todos aqueles que blasfemaram, todos aqueles que agiram de maneira indigna com a sua palavra, com os seus ensinamentos, estarão diante dele para julgamento e juízo eterno. Eu peço para que os irmãos me acompanhem no Evangelho de João, no capítulo 5, nos versos 22 e 23, inicialmente. Todos encontraram? Evangelho de João, capítulo 5, versos 22 e 23. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que a todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Um pouco mais adiante, dos versos 26 a 29. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Jesus Cristo é quem vai julgar. As pessoas têm uma ideia enganosa, estão pintando Jesus, oferecendo um Jesus que não é verdade. Hoje nós vemos diferentes formas de teologia da prosperidade. Jesus está sendo oferecido, pregado para as pessoas como alguém que pode resolver o seu problema financeiro. Você pode fazer parte de uma igreja, fazer parte de um grupo de oração, e Jesus vai atender e resolver os seus problemas. Se você participar de correntes, de campanhas, isso vai ser solucionado. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição. Então, por que acreditar que nós, enquanto crentes, não podemos passar por situações difíceis, inclusive na parte financeira? Jesus está sendo pregado, oferecido como um Jesus socialista através da teologia da libertação. Jesus está sendo pregado como um Deus permissivo, como um Deus
que tudo permite, porque Ele é amor e somente amor. Já ouviram falar da teologia queer, da teologia inclusiva, da reedição da Bíblia, de pessoas que querem reeditar a Bíblia para que nós venhamos a aceitar que é possível relacionamentos homoafetivos, seja homem com homem ou mulher com mulher? A Bíblia condena. É óbvio que nós, enquanto crentes, e a palavra de Deus diz que Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, nós não podemos ter um olhar acusatório, mas nós precisamos ter convicção da fé que nós temos para defender com base na palavra. Nós precisamos ter conteúdo bíblico para poder confrontar essas pessoas e dizer, olha, isso não está certo, isso é uma mentira, isso está errado. Estão vendendo Jesus Cristo das mais variadas formas possíveis. Não é mais o pecador que precisa se arrepender do seu pecado, precisa buscar reconciliação com Deus para que possa ser salvo, mas estão adaptando Cristo ao pecador. É certo isso? Nós precisamos estar prontos para combater isso, prontos para debater com essas pessoas, prontos para dizer, não é verdade, isso está errado. Nós não podemos cair no pecado da omissão. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo vai julgar, nós precisamos entender que as mais variadas formas de pecado serão julgados. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, dos versos 9 a 11, se os irmãos puderem me acompanhar. 1 Coríntios, capítulo 6, dos versos 9 a 11. Todos encontraram? Amém? A palavra diz, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, e aqui impuros entendam fornicadores, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Quando nós lemos efeminados, entendam passivo. Quando ler sodomita, entendam ativo. Nem ladrões, nem avarentos, nem os bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito do nosso Deus. Meus irmãos, vejam a quantidade de pecados que são enumerados, os quais vão ser julgados por Deus. Veja, os injustos não herdarão. Olhe para o cenário da nossa nação. Olhe para o mundo. Veja o que está acontecendo aqui dentro da nossa nação. Quanta injustiça não vem sendo feita contra pessoas inocentes. A justiça tem sido usada para perseguir pessoas. Nós estamos perdendo a nossa esperança na justiça da nossa nação. Isaías, no capítulo 5, verso, diz que a justiça é pervertida em injustiça, o doce por amargo. Nós estamos vivenciando um tempo de inversão de valores. E nós, como crentes, não podemos aceitar isso. É algo que não pode ser normalizado para nós, é algo que nós não podemos assimilar. É a injustiça que vem acontecendo no nosso país, na nossa nação, mundo afora. Nós temos sempre que lutar contra isso, ser combatentes contra essas coisas. Paulo também menciona o pecado da impureza, da fornicação, do adúltero. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. O pecado, ele não é pontual. O pecado, ele acontece e ele tem um efeito explosivo, ele alcança um impacto muito maior do seu ponto de origem. Recentemente, eu fui procurado no meu ambiente de trabalho,
e os irmãos sabem que eu sou farmacêutico, eu fui procurado para que eu pudesse vender um medicamento abortivo. É óbvio que eu não vendi, e no ambiente no qual eu trabalho não tem esse tipo de medicamento. Mas a mulher que me procurou, e não era uma mulher velha, era uma jovem, da mesma idade, muito próxima do grupo de jovens. Ela chegou para mim e disse, eu preciso desse medicamento. Não quis nem mencionar o nome. E eu falei, eu não tenho esse medicamento. E mesmo que eu tivesse, eu não te venderia. Porque o que você pretende fazer é ceifar uma vida inocente. E Deus não gosta disso, Deus aborrece. A palavra de Deus diz que Deus aborrece, abomina o sangue inocente derramado. Agora, se nós avaliarmos a situação, um pecado que pode conduzir à morte de um inocente, de um bebê que está sendo gerado no ventre de uma mulher por ocasião de algo que ele não foi culpado, mas pode ser responsabilizado, pode ter começado justamente desse pecado da fornicação. Na relação sexual descompromissada, sem aliança, pode ter tido origem num adultério. Muito provavelmente essa mulher pode ter se relacionado com alguém do seu núcleo, com alguém da sua proximidade, talvez com um homem bandido, mas ela muito convicta e cheia de si disse, não, de qualquer maneira vai ser feito. É aceitável isso? Nós, enquanto crentes, ouvir alguma coisa desse tipo e dizer, tudo bem, ou não dizer nada. Dois pecados aqui ficam evidentes. A fornicação, muito provavelmente o adultério. Se eu não tivesse falado nada, se eu tivesse sido omisso, estaria pecando na minha omissão. É algo que nós precisamos estar preparados, estamos atentos. As pessoas não estão nem aí. As pessoas estão agindo com desprezo pela vida, com egoísmo, não se preocupam mais. Filhos são dádiva de Deus, as pessoas simplesmente estão pensando em buscar meios de descartá-los. É aceitável isso, igreja? Não pode, não está certo. Todo relacionamento, ele deve ser feito com base em uma aliança, em um propósito. E isso também serve de lição para nós que somos pais. Nós temos jovens que ainda não iniciaram sua vida sentimental, que ainda não iniciaram seus relacionamentos, mas é algo que deve ter um propósito, deve ser iniciado debaixo da direção de Deus. Muita coisa pode ser evitada. Nós, como pais, precisamos estar atentos, porque nós não podemos permitir que eles, por mais imaturos que sejam, e por ter o desejo de experimentar, caiam em pecados. Famílias, quando são formadas de maneira desestruturadas, tendem a cair em pecados, e isso é progressivo. Veja o exemplo dessa moça. Isso não é fruto, essa criança não é fruto de um relacionamento, de uma família. Muito provavelmente de uma única relação casual. Nós não podemos aceitar isso. Paulo trata também de um grupo de pessoas. Paulo diz que nem os bêbados. E eu gostaria muito que os irmãos entendessem que essa palavra bêbado aqui, nós podemos ampliar para todo tipo de coisas que maltratam o corpo. Seja a bebida alcoólica, seja o uso de drogas, seja o uso abusivo de medicamentos. A palavra de Deus nos diz, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que ele não é vosso? Então, por que maltratar? O pecado, ele atinge outras pessoas. Muitos que estão no mundo bebendo, usando drogas, fazendo todo tipo de coisas que emporcalham o corpo, estragam a saúde, não têm a percepção de que, de alguma maneira, estão afetando outras pessoas. Mas as pessoas dizem, não, eu bebo com o meu dinheiro, eu uso droga com o meu dinheiro, e ninguém tem nada a ver com isso. Verdade? Então continua.
continua bebendo, continua fumando, continua usando droga, continua ladeira abaixo, estragando a sua vida, entregando a sua alma para Satanás. Porque cedo ou tarde a saúde vai embora, o tempo passa, você envelhece e as consequências vêm, as enfermidades chegam. E quem sofre as consequências desse pecado são pessoas que estão próximas, pessoas do núcleo de convivência, pessoas que têm que conviver com a pessoa depois de anos se destruindo. Tudo isso será julgado, tudo isso estará diante de Jesus, nada passa aos olhos dele. Nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes. Alguns desses pecados, pode ser que alguns de nós, em algum momento da vida, tenhamos experimentado, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nos alcançou pelo seu Espírito Santo. E nós podemos nos considerar lavados pelo sangue do Cordeiro, santificados, justificados pelo sangue de Jesus. É algo que nos traz alegria. Agora vejam, meus irmãos, no capítulo 5, verso 9, a palavra diz: e entoavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão na terra. Não há ninguém que seja digno. Somente Jesus Cristo é digno de abrir o livro. E Ele é digno porque só Ele foi capaz de se entregar na cruz para morrer por nós. Só Ele foi capaz de padecer para que todo aquele que nele crê, não é para todo mundo. Enganosamente pregam por aí que Cristo morreu por todos. O Evangelho de João é bem claro. Cristo veio pelos seus, mas os seus não receberam. Mas a todo quantos o receberam, deu-lhes o direito, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Somente Ele é digno. Ele comprou toda a tribo, toda a língua, povo e nação. E para o nosso Deus, os constituíste reino e sacerdote. Irmãos, reino significa que nós já estamos reinando com Cristo. É algo maravilhoso. Abram sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Dos versos 4 a 6. Efésios capítulo 2, versos 4 a 6. Todos acharam? Diz a palavra: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Meus irmãos, tem coisas que só é possível para o crente. Estar em dois lugares ao mesmo tempo, fisicamente é impossível, mas para o crente espiritualmente é possível. Nós já estamos reinando com Cristo. Mas será que nós estamos vivendo dessa maneira? O nosso viver, o nosso testemunho demonstra para as pessoas que nós reinamos com Cristo? Estamos verdadeiramente tendo uma vida de santificação, uma vida de luta, de resistência contra o pecado, de maneira que as pessoas olhem para nós e vejam que nós somos crentes? As pessoas reconhecem ao olhar para cada um de nós que somos crentes? Ou as pessoas nem sabem que somos crentes? É um privilégio. A palavra de Deus diz que nós também fomos constituídos
sacerdotes. No Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote ou os sacerdotes tinham acesso à habitação santa de Deus no tabernáculo. Quando Jesus cumpre o seu propósito, a sua missão de sacrifício, todos nós passamos a ter acesso à sala do trono. Hebreus capítulo 4, verso 16 diz: entrai confiadamente na sala do trono, para achar favor em ocasião oportuna, para alcançar misericórdia. Se nós buscamos santidades e nós devemos continuar buscando, nós precisamos entender que a todo momento, na iminência do pecado, enquanto nós não conseguimos resistir, estamos à beira de pecar, é o momento em que nós podemos entrar na presença de Deus por meio da oração, para pedir socorro. Estamos fazendo isso, estamos orando, pedindo a Deus para que nos socorra nas nossas fraquezas, naquilo que nós precisamos. Nós somos feitos sacerdotes, é algo privilegiado para nós. Jesus Cristo, Ele é digno do nosso melhor. Me acompanhe nos versos 11 a 12. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos, e ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Percebam a ênfase que João dá no número 7. É a plenitude de Deus. Perceba que aqui João, ele ressalta 7 adjetivos que devem ser atribuídos a Jesus Cristo: digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória, o louvor. Jesus Cristo, Ele é digno do melhor das nossas vidas. Será que nós estamos entregando o melhor de nossas vidas para Ele? Será que nós estamos nos dedicando a ponto de sermos reconhecidos por Ele de alguma maneira? Por aquilo que nós fazemos, pelas nossas vidas, pelo nosso testemunho, pelo nosso serviço na igreja? Uma das maneiras de fazer isso, de demonstrar tudo isso para Jesus, é servindo na igreja. A igreja não é só esse espaço em que nós viemos aqui domingo, sentamos um pouquinho, ouvimos a palavra, seja do pastor Riuge, do Felipe, da irmã Juliana, do irmão Adelso, de qualquer outra pessoa, mas é também um ambiente onde nós podemos dedicar o melhor de nossas vidas para Jesus. É um chamado a despertamento, irmãos. É um convite para que a igreja se desperte. E, finalmente, chegamos ao culto. Aquilo que alguns teólogos chamam de culto cósmico. Me acompanhem no verso 13. Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Meus irmãos, o que nós estamos vendo aqui é o que os teólogos chamam de culto cósmico. É algo que começa no versículo 11, ao redor do trono de Deus, e ecoa por todo o universo glorificando a Deus. E a palavra de Deus diz que toda criatura, nos céus, na terra e debaixo da terra. Para uma criança deve ser muito fácil enxergar isso. Consegue imaginar um peixinho, uma formiga, um ser minúsculo, glorificando a Deus, louvando ao Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra? Esse culto, essa adoração, esse culto que ecoa do templo para o universo, para o cosmo, para nós deve ser algo que ecoa desse momento, que ecoa da igreja para a nossa casa, para a rua, para os nossos vizinhos. Mas
nos deparamos com muitos desafios, com muitos pecados, um bombardeamento todos os dias, e nós não conseguimos enxergar que isso aqui é algo que deve não apenas permanecer aqui, mas sair, transcender a igreja. Deve ecoar para fora da igreja. Por qual razão nós estamos aqui hoje? O que tem nos trazido à igreja? Nós precisamos buscar Jesus a todo tempo. Nós não podemos se fechar nas nossas fraquezas de maneira egoísta. João estava preso, exilado, a mando de Domiciano, e esse exílio não durou pouco tempo. João chorou porque ele caminhou com Cristo. E enquanto ele não viu Cristo, o Cordeiro ressurreto, a esperança não se renovou. Mas nós temos essa esperança. O que nós precisamos fazer é mudar o foco das nossas preocupações. É só eu que tenho preocupações com boletos, preocupações com finanças, preocupações com a saúde das crianças? Eu creio que não. Só acontece comigo? Não. A enfermidade não tem preocupado alguns irmãos? Nós precisamos redirecionar o foco. A preocupação de João, o choro, a tristeza, a angústia, era de não ver esperança. Mas nós temos a esperança. Nós temos Jesus Cristo. Nós precisamos entender que se a nossa cabeça mudar, se a nossa mentalidade mudar, se nós redirecionarmos o foco da nossa preocupação para fazer com que a palavra de Deus chegue a mais pessoas, não teremos tempo para se preocupar com as coisas desse mundo. E eu falo isso com a convicção de quem precisa de ajuda e foi ajudado em oração. Vou testemunhar para os irmãos, precisou a irmã Juliana vir de longe, os irmãos se reunirem em oração para trazer palavras de conforto e uma orientação. A preocupação não é essa. O foco não é esse. Angústia, problemas, todos nós temos e vamos continuar tendo, até que Jesus volte. Mas a nossa preocupação deve ser outra. Quantas pessoas não vão ficar de fora de um culto como esse? Porque nós, pecando de maneira egoísta, olhamos para os nossos problemas e deixamos de enxergar que tem gente numa situação pior. Tem gente sem Jesus lá fora. O nosso anseio de vir para a igreja deve ser: eu vou para a igreja para aprender mais sobre Jesus. Eu vou encher o copinho do Espírito Santo para que quando eu sair daqui, ele saia cheio, transbordante, e o primeiro sedento, cheio de sede, de vontade da palavra de Deus, para que eu possa compartilhar. Esse deve ser o desejo do nosso coração, esse deve ser o foco das nossas atenções. Nós precisamos lutar contra toda forma de pecado, contra tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, para que possamos servi-lo de todo o coração. Eu peço para que o pastor suba, para que eu possa encerrar. Eu vou orar, mas eu peço o reforço do pastor. Hoje já não está sendo um dia fácil. Ao longo da semana, foi uma semana corrida, puxada. Amanhã também vai ser um dia difícil. Eu vou precisar levar minha mãe até o cemitério onde minha avó foi sepultada. Para mim, que já tenho Jesus Cristo e sei que a minha avó morreu em Cristo Jesus, é algo que me traz conforto. Porque eu sei que ela está bem. A palavra de Deus é bem clara: bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor.
Eu tenho essa certeza, eu tenho essa convicção. Mas a minha mãe não tem. Ela desconhece o Evangelho. Ela ora, ela jejua, mas ela ainda não teve um encontro com Jesus. Ela não foi alcançada pelo mesmo Evangelho, pela mesma graça, pela mesma misericórdia, pelo Espírito Santo que um dia nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, que fez com que cada um de nós agora esteja aqui. Sabe o que é isso? Prisão. Pessoas estão aprisionadas em suas memórias, em suas lembranças, em suas angústias, em suas tristezas, porque não receberam Jesus, porque não tiveram um encontro com Ele, porque não se permitem ser quebrantadas pelo poder da palavra. Eu peço ajuda em oração. Deus, em nome de Jesus, louvado seja o Teu nome, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada dia, trazendo ânimo, esperança. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque nós temos a certeza que Jesus venceu, e porque Ele venceu a morte na cruz, nós temos a esperança de uma vida melhor, em meio a tantas e tantas lutas, coisas que nos tiram, Pai, o foco, a esperança, mas Jesus nos renova. Deus, obrigado, Senhor, porque cada dia de nossas vidas é uma permissão Sua. Deus, também tenha misericórdia e perdoe os nossos pecados, porque nós, na nossa fraqueza, no nosso pequeno tamanho, na nossa finitude, muitas vezes nos esquecemos que podemos depositar as nossas confianças, a nossa confiança, a nossa vida integralmente ao Senhor. Que o Senhor proveu ontem, vai prover hoje, proverá amanhã. O Senhor nunca nos abandonou, nunca vai nos abandonar. O mundo te despreza, age com escárnio, como se não houvesse nenhuma punição, como se o dia em que o Senhor julgará as nações nunca fosse chegar. Mas esse dia vai chegar, e nós vamos celebrar a volta do nosso Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, a cada um dos irmãos que tem se disposto, reservado esse tempo, o primeiro dia, o dia do Senhor, para estar aqui, para ouvir a Tua palavra, para te encher do Teu Espírito, para renovar as forças, para render culto ao Senhor, para Te louvar, para bendizer o Teu nome. Que todos tenham, Pai, o desejo de aprender mais, o desejo, o anseio por ouvir a Tua palavra, o desejo de compartilhar. Senhor, que cada dia de nossas vidas, Pai, seja um culto ao Senhor, que possamos celebrar cada dia de nossas vidas como um culto, que nenhuma das aflições deste mundo, Pai, nos afaste do Senhor. Deus, alcança aquele coração que resiste a todo custo se render ao Senhor, que aqueles que insistem em dizer não sejam quebrantados, que caiam rendidos aos seus pés, como João caiu quando viu Cristo glorificado, como morto, rendido, sem forças.
para levantar com a esperança de uma vida melhor. Deus, que não seja por força, mas seja pelo Teu Espírito. Tudo aquilo que é impedimento, que seja jogado por terra. Que toda ação do inimigo sobre as vidas daqueles que aqui estão sejam anuladas. Que toda seta do inimigo, Pai, não atinja nenhum dos que aqui estão. Que as famílias sejam preservadas. Que os ataques de Satanás às famílias não tenham força, não prevaleça. Que os nossos filhos sejam criados nos Teus caminhos. Que estejamos sempre alertas para livrá-los e desviá-los do pecado. Senhor, só o Senhor é santo. Os anjos cantam diante do Senhor dia e noite: santo, santo, santo é o Senhor. Assim também nós cantaremos no grande dia que só o Senhor é santo. Que o nosso viver seja para a honra e glória do Teu nome. Que as nossas vidas sejam verdadeiramente entregues ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos agradecidos por ter nos dado a oportunidade de estar aqui na Tua presença para louvar o Teu nome. Digno é, Senhor, de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, porque só o Senhor é Deus, Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que por meio da Tua vontade todas as coisas foram criadas. E graça Te damos pelo nosso Senhor, pelo nosso Jesus, que perdoou os nossos pecados, que nos justificou diante do Senhor, e nele temos a esperança de uma vida melhor e de um futuro na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Uma palavra muito oportuna, forte e desafiadora, né? Que realmente cada um de nós possamos não só refletir, né, mas corajosamente agir de tal modo que naquele dia em que Jesus voltar, não só para julgar, mas principalmente levar a igreja dele junto com ele para os céus, nós não sejamos reprovados, né? Que a convicção de que vamos para o céu não seja a nossa, mas a convicção seja a do próprio Deus, do Espírito Santo, para que nós tenhamos tranquilidade no sentido de ir para o céu. Todos nós cremos que temos pecados, e aquele que pensa que o meu pecadinho não vai me impedir de ir para o céu, se é que você pensa e acredita no céu, porque o contrário do céu é o inferno. Eu queria chamar a sua atenção, porque não é assim. A palavra de Deus abre os nossos olhos, ouvidos, entendimento, e chama a nossa atenção. Deve chamar. Mas se você não se importa com o que Deus fala, naquele dia Deus não vai poder se importar com você. Não vai ter jeito. Vamos acertar as nossas vidas, passo a passo, corajosamente, e viver uma vida diferenciada das pessoas que não pensam, não acreditam e não buscam a Deus, né? Obrigado a Delson por esta palavra. Deus abençoe. Nós vamos orar mais uma vez.
Eu queria, antes de orar, registrar aqui a presença, a nossa gratidão, nosso agradecimento às pessoas que nos visitam pela primeira vez, né? Josefa, seja muito bem-vinda, obrigado pela presença. A Duda deve estar lá com as crianças, né? Ok. Daphne, convidada do Lucas, obrigado pela presença, Deus abençoe. Pelo menos são esses os que vieram pela primeira vez, né? São sempre muito bem-vindos, voltem sempre, e não só os visitantes, né? Mas cada um de nós, né? Que Deus abençoe. Nós vamos orar. Eu vou pedir que, por gentileza, você coloque de pé. Ao final dessa oração, nós daremos também por encerrado o culto desta noite. Oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado pela instrumentalidade do teu servo Adelson. Continue, ó Deus, a capacitá-lo. Continue, ó Deus, a dar sabedoria e, acima de tudo, ó Deus, o temor do Senhor. Que assim, ó Deus, ele seja alguém a demonstrar na prática tudo aquilo que ele tem aprendido do Senhor através da tua palavra. Também, ó Deus, nós pedimos as bênçãos do Senhor sobre cada pessoa que aqui está, começando com os membros desta igreja até aqueles que nos visitam pela primeira vez. Que o Senhor abençoe, que o Senhor possa ter incomodado cada uma dessas vidas, para que busquem uma vida de um relacionamento sincero, verdadeiro e santo, como ouvimos nesta mensagem, com o Senhor, com Jesus Cristo. Agora, ó Deus, nós, agradecidos, nos despedimos, pedindo que o Senhor nos leve para os nossos lares, que o Senhor nos dê um restante de noite na tua presença, e um restante de semana que começa hoje, que começou hoje, também na tua presença. Visita aqueles irmãos que estão doentes, cada um deles. Muitos não estão presentes por causa de enfermidade, de outros que trabalham. Que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe cada um deles, que cada família aqui representada também seja abençoada pelo Senhor. Famílias que talvez tenham pessoas como o caso da família do Adelson, pessoas que ainda não conhecem e não foram transformadas pela tua palavra. A cada uma dessas famílias, que o Senhor misericordiosamente o salve, que o Evangelho de alguma maneira chegue até cada um deles que ainda não te conhecem, e eles recebam a salvação que só em Cristo Jesus existe. Oramos agradecidos, no nome santo, no nome glorioso de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe, muito obrigado. Uma boa semana. Nós temos cantina, passe por lá. Hoje é pastel, né? E contribua
né? Porque toda renda é revertida para o caixa da igreja. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.